Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje, dia 8/4/2020. Ontem, algumas sensações estranhas, um aperto no peito, muito forte no período da noite para o meu lado, mas fui perguntar para outros médiums e todo mundo falou que estava sentindo a mesma coisa. Até fiz uma pergunta no canal principal e muitas pessoas falaram que estavam sentindo uma angústia muito grande, alguns um pouco mais de tempo, outros menos, muitos sem conseguir dormir, outros com estresse muito afinado. Eu também estava igual, parecendo como diz no dito popular, um cavalão ontem. Estava bem agitado, bem estressado, mas mesmo porque estava tendo muita influência espiritual, tá? Então fiquem de olho aí e vamos fazendo oração para nos proteger dessas energias que vai passando pela nossa vida durante o nosso processo evolutivo. Isso daí justamente aquelas coisas que sabe, passa justamente para a gente fazer algumas coisas erradas e depois se arrepender muito lá na frente. Bom, vamos lá. Ontem as bolsas subiram bastante, elas deram um pico bom aqui no Brasil, né? Elas chegaram a 7%, 8%, depois no final ela fechou com um pouquinho menos, mas fechou positivo em 3,1%, em 76 mil pontos a bolsa. Tá ótimo, viu, gente? Tá bom. Tá muito bom e bem alto esse valor para a gente, principalmente nós que estamos no meio de uma crise de vírus que gera uma crise gigantesca econômica no planeta inteiro, e ainda assim as bolsas subiram um bocado. E isso porque nós estamos no meio, tá tudo fechado ainda, porque depois que reabrir ainda vai ter um tempo para poder continuar fazendo essa reabertura. Então é até surpreendente o tanto que subiu. As bolsas que eu estou vendo aqui, bolsas internacionais caindo 1%, mas ainda tendo dos 10 mil pontos internacionais, então está dando uma média. Então hoje a bolsa brasileira é para cair um pouquinho também. Umas caem, outras sobem. Hoje mesmo estou vendo aqui as bolsas, assim, tem umas que subiram, outras que caíram. Então tá dentro de uma lógica, é que os picos estão mais altos, né? A bolsa de valores normalmente ela trabalha com 2%, pelo menos a do Brasil, 2%, tal, e os picos agora é 10%, 8%, tal, então é um pouco mais alto as amplitudes da subida e da descida. Bom, só que o vídeo de hoje, o que eu queria falar mais era o seguinte, era sobre o tal do remédio da cloroquina. Eu estou vendo, inclusive, o próprio presidente da República falando sobre o remédio da cloroquina. Bom, a gente tem que entender umas coisas. Eu andei conversando com uns amigos que são médicos, e o que acontece? Eles me relataram o seguinte, eu falei assim, cara, por que você não pega e passa tal da cloroquina, tal, não sei o que? Eles falaram o seguinte, eu falei assim, Ricardo, tem duas situações, tá? Tem duas situações. Quando o negócio está muito grave, muito grave, muito grave, a gente acaba dando porque, cara, tá gravíssimo, tal. Então, tentamos fazer, tentamos fazer de tudo. Agora, o que acontece é o seguinte, o problema é o seguinte, a bula do remédio, ele pega e fala, é para usar para tal, 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 não tá falando que é para usar para vírus, não tá falando que é para usar para tal coisa. Então, eu precisaria ter uma característica muito próxima do que está na bula para eu poder receitar e indicar isso para que está na bula. Então ele é uma coisa muito delicada, porque o que acontece? Primeira situação, vocês têm que entender o seguinte, tem uma legislação no país. A legislação do país, ele fala assim, você não pode usar seres humanos como cobaia. Você, para fazer isso aí, tem que fazer um laboratório que vai fazer pesquisa de medicamentos, tem que ter uma quantidade gigantesca de médico, acompanhamento 24 horas para ver o efeito colateral, o que acontece, o que não acontece, para ele poder fazer medição, para ele poder falar que funciona ou não funciona, e tudo mais. E isso leva 5 anos.
10 anos alguns remédios, dependendo do governo como é que tá. Então não é de um dia para o outro. E precisaria infectar alguém para poder fazer isso dentro do laboratório fechado, para que saiba que é só aquela doença que a pessoa tem, não tem nenhuma outra. Ele falou, cara, o negócio é muito maluco, não é assim. E aí o que acontece? Se você pegar e falar assim, olha, tem um remédio que todo mundo tá usando e tá funcionando, rapaz. Pega e toma esse remédio que ele é bom. Crime. Pela legislação, ele falando, né? Pela legislação é crime, isso daí a gente não pode fazer. Por isso que você vê muitos médicos reticentes, eles falam assim, eu sei que é bom, mas se eu pegar e falar na mídia, esse remédio é muito bom, não pode, porque senão dá um problema lascado, porque tem regras. Nem o Conselho de Medicina pegou e falou, olha, é bom, eles têm que pegar estudos que foi publicado em algum lugar com outro, para poder pedir autorização, para poder utilizar isso daí como um estudo de pós-graduação, PhD ou alguma outra coisa do gênero, se não, e com autorização do paciente. Então o que acontece? Ele falou, é muito delicado, Ricardo, é muito delicado. Eu falei, mas então como é que faz? Ele falou assim, ó, tenta imaginar a segunda coisa, você não é coisa de espiritual? Eu falei, sou. Ele falou assim, tenta imaginar o seguinte, você tem um chá, cara, que é um chá assim maravilhoso, que ele dissolve todas as pedras do rim, por exemplo. E eu sei mesmo, eu tenho um chazinho, um cipó que é incrível para isso. Chama uva ursa, ou chama uva cipó da Índia, uva ursa. Tem, mas não é de bolinha não, um cipó, parece uma uva mesmo, é um cipó. E como é que eu vou passar um negócio desse para alguém? Eu não posso passar. Porque se eu passar e acontecer alguma coisa, eu vou pra cadeia e aí recebo um processo de charlatão. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Você sabia que a sua avó, nos dias de hoje, era para ser considerada charlatã e coisa? É criminosa? É. Porque quando antigamente se pegava e falava, você tá com dorzinho de barriga, eu vou fazer um chazinho de guaco com não sei do que. Aí eu vou fazer um chazinho de uma erva tal, não sei o que lá. Aí eu vou pegar uma erva do confrei, mas não sei o que. Você não pode mais. Você sabia disso? Você não pode. Para você fazer isso aí, você tem que ter a assinatura do engenheiro químico ou de um farmacêutico. Pois é, essa é a realidade do Brasil. Foi se travando tanto que você não pode. Eu não posso fazer tratamento, eu tô querendo abrir um hospital espiritual. Você sabia que é proibido abrir um hospital espiritual? Se eu falar assim, eu quero abrir um hospital espiritual, mesclar medicina tradicional com a espiritual, sabia que é proibido? É proibido. Por isso que eu estou tentando entrar no meio da política, para ver se eu consigo empurrar isso aqui, para ver se quebra essas porcarias. Espero que esse negócio da cloroquina seja uma cordinha que alguém está puxando, que está acontecendo, que o plano espiritual está puxando, para poder permitir com que os seres humanos façam o que eles querem. Não posso só quem tem formação em farmacêutico para fazer remédio. Eu quero usar igual o índio usa. Eu quero pegar uma erva do mato, pegar, fazer o chá e tomar e resolver o problema. É proibido nos dias de hoje, você sabia? Se eu fizer isso daí, cadeia pro Ricardo, processo charlatão. Por isso que eu pego e falo, gente, medicina sempre tradicional, porque se eu fizer o inverso, ó, tô lascado. Então, tipo assim, o cara tá com dor. Vamos lá, outro exemplo. Olha só como é que é o negócio. Eles falam assim, nós respeitamos as religiões. Mentira, não respeita religião nenhuma, não. A minha crença fala que eu tenho que tratar o espírito da pessoa para que o espírito arrume o corpo da pessoa. A medicina fala ao contrário. Eu tenho que dar medicamento pra pessoa para que a pessoa fique boa. Aí eu chego e falo assim, não, você tá com um problema muito sério, assim assado. Vem cá, meu filho, vamos benzer você para fazer a cura de você, fazer um benzimento com uma cura. Cura, porque não existe cura, né? A cura, na verdade, é Deus quem dá. Mas a gente faz um ritual espiritual para tal. Passa uma erva daqui, benze daqui, faz oração, faz intercessão, faz um monte de coisa que a parte espiritual fala que pode fazer. O que me acontece? Se essa pessoa não procurar o médico e ela morrer ou tiver algum problema,
cadeia pro Ricardo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Como é que funciona? Por isso que eu falo para todo mundo. Ó, é terapia espiritual. Não é tratamento médico, porque é proibido por lei, gente. Então vocês tentam imaginar o que acontece. Então o presidente da República, ele deveria saber disso aí. Não é possível que ninguém falou isso para ele. Agora fazer o que ele está fazendo, jogar o povo um contra o outro, é problema. Ele tem que já trazer a solução, como que ele pode resolver isso daí. Mas professor, como que ele resolveria isso daí? Então como é que ele faria, né? Um exemplo para tentar explicar o que ele poderia fazer. Ele poderia pegar e falar assim, olha, os médicos estão autorizados em meio à pandemia do corona a utilizarem de medicamentos não comprovados cientificamente, porque nós estamos em um estado de calamidade do corona, por exemplo. Vocês estão entendendo? Aí os médicos podem usar livre e aberto. Aí os secretários da saúde das cidades, dos estados, podem pegar e falar livremente. Aí o próprio ministro dele pode pegar e falar livremente. Porque se não tiver isso, ele está com a boca amarrada. Ele não pode fazer, gente. É isso que as pessoas têm que entender. E aí fica essa guerra. Sabe o que acontece? O cara pega e faz mais uma guerra, meu Deus do céu. É eles que não querem. Aí começa a criar todas aquelas teorias da conspiração. É eles que não querem. É eles que não querem. Engraçadinho, né? Pra aprovar o dinheiro, ele não pegou e falou assim, não posso aprovar o dinheiro, não. Tem que assinar mais outro negócio, senão vai virar pedalada. O presidente pode se precaver. O ministro dele não pode se precaver. O presidente pode se precaver da pedalada, mas os secretários da saúde não podem se precaver? Cara, é crime, o cara vai pra cadeia, não é que ele vai responder com impeachment. Um secretário que fizer uma coisa dessa, ele não vai responder com impeachment, ele vai responder com uma cadeia, cara. É muito mais grave e pior. Então, tem que pegar e colocar lá um decreto falando: em meio da pandemia, os médicos estão autorizados a utilizarem de forma responsável medicamentos que possam, olha o termo, auxiliar no tratamento de recuperação da pandemia. Não pode falar que é a cura, porque para falar que é cura tem que provar. A Anvisa obriga a provar. Gente, eu já tentei provar os dois coisas na Anvisa, mas não passa nem a poete. Aí eu fui entendendo. Tem que usar termo auxiliar, não pode ser curar, não pode fazer. O shampoo, se eu falar que o meu shampoo alisa o cabelo, eles vão pegar, fazer teste e provar que ele alisa o cabelo. Então eu tenho que falar assim, ele auxilia no alisamento. Auxilia é muito vago, então é tipo assim, ele ajuda, não é que ele faz. Vocês estão entendendo como é que funciona? A banda burocrática, ela trabalha dessa forma. É uma desgranheira, espero que essas porcaria acaba, porque é mais ou menos assim. Só um engenheiro elétrico pode construir alguma coisa elétrica? Só um engenheiro de telecomunicação pode construir equipamento de telecomunicação? Só um engenheiro químico pode misturar coisas e fazer alguma química nova ou criar um produto novo para o mercado? Não pode, gente. O que é isso? Oxe. Eu posso homologar, colocar alguém como responsável, mas se eu não quiser colocar um técnico, o empresário que tem que ser responsável, ele está fazendo e tem que ser responsável por tal. Mas agora eu não posso, eu estou falando para vocês, é sério. Se eu pegar, sabe aqueles álcool de vervinha que eu ponho... eu já pensei, queria tanto fazer isso para as pessoas, que a pessoa tem uma dificuldade tão grande porque os avós morreram e foi morrendo isso daí no meio do caminho. Eu tinha uma vontade, eu tenho um galão gigante isso daí. Coloca lá arnica, confrei, um monte, rubi, um monte de ervas que é para machucado. Sabe quando você machuca? Que pega, eu chamava de álcool verde. Tem gente que fala que é álcool de matinho, álcool não sei o que. Eu uso para mim. Eu faço eu mesmo e uso. Só que eu nunca vou achar isso no mercado, por exemplo. Por quê? Porque se eu colocar isso no mercado sem um técnico assinar, sem responsável, sem eu provar, pagar uma fortuna de 1 milhão para fazer tudo quanto que é teste possível, impossível, de tudo quanto que é coisa, eu não consigo colocar no mercado. Como que eu vou fazer uma coisa dessa?
E se eu colocar que é um produto espiritual, que eu não... Cadeia, charlatão, porque eu tô vendendo um produto que eu não consigo provar a eficiência dele, mas eu sei que funciona, eu sei que a arnica funciona, eu sei que o Confrei funciona, eu sei que as outras coisas funcionam. E aí? E aí? Como é que faz? Como é que as coisas... Vocês estão entendendo como é que é a gravidade da coisa? Não é tão simplesinho. Aprova a cloroquina e dá cloroquina para todo mundo. Não é assim, não pode ser assim. Eles não podem fazer isso. Não pode, simplesmente não pode. Porque senão eles correm o risco de ir pra cadeia. Os médicos já são processados por erro médico. Você acha que um médico quer errar, ele tá lá operando a cabeça. Vamos lá, um neurocirurgião. O cara abre a cabeça do cara lá fazer alguma coisa. A probabilidade de dar alguma coisa errada é altíssima. E não é que os caras pegam e processam médico porque fala, vamos processar o médico, porque onde se viu? Nós estamos num planeta onde todo mundo quer processar todo mundo. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso aí tinha que acabar, essas coisas tem que acabar com isso daí. Tem que acabar. Sabe, tem que ser igual o trabalhista. Se você fizer um processo em cima do outro e você não conseguir provar e for mentira, tem que voltar 10 vezes o processo, o valor do processo tem que voltar 10 vezes em cima da pessoa. Pra parar com esse negócio, porque as pessoas agora saem tudo assim. E o advogado dá corda, por quê? Porque pra ele é dinheiro, né, filho? Ele ganha porcentagem de tudo, se ganhar, ganha porcentagem, se perder, ganha porcentagem. Então o negócio é bom de um jeito ou de outro. E quem... Você tá entendendo? Tem que tomar muito cuidado. Nós estamos num país, cara, que a gente não consegue fazer nada. Eu não posso fazer vídeo do jeito que eu gostaria, eu não posso fazer as coisas que tem que ser tudo assim. Não, é possível, tal, a probabilidade, realmente, tal, não sei o quê, porque se eu pegar e falar alguma coisa, derruba um vídeo, faz não sei o quê, é um problema sério. Tudo bem que eu estou dentro de uma mídia, uma parte de educação, eu faço aulas para os meus grupos, eu dou instruções para o meu grupo, eu não estou fazendo uma televisão, isso aqui não está registrado, os meus canais não estão registrados como um jornal, então eu não tenho que provar. Eles estão como educação espiritual. Então eu passo instruções espirituais. Então eu falo da bolsa com uma conotação espiritual, de uma energia que está vindo, olha, pela onda, pela energia que as pessoas estão fazendo, o que eles fazem, o que não faz, tal, não sei o que, medicamento não é. Eu não sou médico, estou falando para vocês uma coisa que eu bati papo, perguntei e o cara falou, eu não sabia disso, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu até sabia mais ou menos, mas eu não sabia que um remédio já criado não poderia ser usado, por exemplo. Para mim, o médico poderia receitar o que ele quisesse. Mas não pode, porque não está descrito na bula que é para aquilo. Ele não foi criado para melhorar o sistema respiratório. Ele foi criado para outra coisa. Então a bula está descrito outra coisa. Então seria mais ou menos o seguinte: amanhã chega alguém que pega a mesma cloroquina, o mesmo remédio, coloca lá 1 miligrama de maizena de placebo no meio, troca o nome e fala, esse aqui é o restaurador coronático do corona, e coloca na bula, auxilia, passa, aí todos os médicos podem usar, e é a mesma coisa. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? O negócio é triste, rapaz, o negócio é triste. Por isso que tem países que conseguem recuperação mais rápido e tem outros que não. Por isso que tem países que conseguem andar mais e outros não. O Brasil realmente está travado e está aí. O presidente da República está tentando ajudar a resolver muita coisa. Principalmente agora da Anvisa. Se eu quero criar um produto novo, agora não tem mais trava. Agora libera e depois se vê como é que é ou como é que não é. Então você lembra, se tivesse as mesmas travas que tinha antes, sabe o que ia acontecer? Álcool em gel, outras empresas não iam poder fabricar. Todas as outras empresas que estão fabricando álcool em gel, que nunca fabricou álcool em gel, não poderia. Porque ele teria que ter um técnico responsável, provar na Anvisa que faz o efeito XYZ e pá. Ué, vocês estão entendendo como é que é o negócio? E antigamente era assim, olha, levava meses, mesmo se você fosse muito amigo de alguém da Anvisa, você levava anos e tinha que pagar uma fortuna. Uma fortuna. Eu tava fazendo um sprayzinho para matar mato.
Sprayzinho de matou. Certo? Para pessoas usarem no dia a dia, quintal, alguma coisa assim, para coisa de sprayzinho assim, para coisa de caseiro. Meu filho, a hora que o cara começou a falar assim, fui lá no Ministério da Agricultura, o mapa, que não sei do que tem que fazer uma estrutura, não sei o que. Eu falei, cara, mas nem existe empresa, eu só quero resolver o negócio, pegar não, porque você precisa do engenheiro que assina, ele vai ter isso pro resto da sua vida. Eu tenho que se casar com o engenheiro químico, com o responsável químico, pro resto da minha vida. Enquanto tiver o nome dele lá, tá, e se ele pedir as contas, eu tenho que refazer o processo lá. É uns absurdos, que a gente fala, não tem pra onde ir, o que fazer. A coisa é feia, é tenebrosa. Então tá aí, tem solução? Tem. O cloroquina deve funcionar, pelo menos pelos que o povo tá usando, faz. Agora, a gente tem que tomar cuidado de tacar pedra no vizinho, sem saber como é que é, o que ele está fazendo. Por que ele está se esquivando? É porque ele não quer salvar as pessoas? Será? Ou porque tem uma lei que pode botar ele na cadeia? Esse que é o problema, gente. A gente precisa destravar isso daí. Deus abençoe que os espiritualistas comecem a entrar no meio desse negócio de política, meter os dedos lá, começar a fazer pressão e mudar toda a realidade do jeito que está. Porque estão tirando a liberdade e nós não podemos criar coisas novas baseadas na espiritualidade. Isso daí é um problema seríssimo. E aí, o resultado aí? Um monte de gente vai morrer, alguém vai ter que assumir um monte de karma de gente morrendo porque não está podendo usar o remédio cloroquina. E aí, quem que vai ficar responsável por isso aí? O karma vai para você? Para mim não vai não. Eu já estou fazendo meu serviço aqui alertando. Espero que vocês façam a mesma coisa. Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta. Namastê.